Graça e paz, alunos do Instituto Caminhando com Propósito. Eu sou a professora Tatiane Maivorme e vou estar dando aula da matéria de Psicologia Cristã. Vão ser 3 aulas. A primeira aula, Temperamento e a Vida Cristã. A segunda aula, Inteligência Emocional. E a terceira aula, Aconselhamento Pastoral Eficaz. Tá bom? Quando eu estiver aqui olhando para baixo é porque eu estou vendo a tela do computador. Está aberta aqui a apostila que vocês vão receber. Se você puder estar com ela aberta, impressa no momento que estiver assistindo essa aula, vai ser muito bom, certo? Vamos começar então? Aí na sua apostila você vai ver que está escrito aula 1, Temperamentos e a Vida Cristã. Conheça-se para ser transformado. É muito importante a gente conhecer o nosso temperamento. Nosso temperamento vai dizer muito sobre quem nós somos e as escolhas que nós temos tendência a tomar. Nós, através do temperamento, a gente observa os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e podemos trabalhar para sermos ainda melhores na caminhada cristã e também como líderes da casa do Senhor. Diz aqui: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Vamos introduzir aqui esse tema falando um pouco sobre a diferença entre temperamento, personalidade e caráter, certo? Temperamento, nossa natureza básica, herdada biologicamente, reflete como reagimos naturalmente ao mundo. Os temperamentos, eles são divididos, são 4, Nós vamos abordar cada um deles, as suas características, pontos fortes, pontos fracos. Vocês vão se identificar com eles, vão identificar pessoas através desse estudo, vai ser bem legal, bem interessante. Tem uma divergência se o temperamento ele é genético ou não, mas o temperamento é como se fosse o tempero de cada um de nós. Pega um pouquinho de um tempero, um pouquinho de outro e forma quem nós somos. Por quê? São 4 temperamentos, mas nós temos um pouquinho de cada temperamento, tá? Sempre tem 1 ou 2 que vão sobressair. Personalidade, resultado do temperamento, moldado pelas experiências de vida, educação, cultura e escolhas. Então, a personalidade ela é formada basicamente até os 7 anos de idade, e o nosso temperamento ele vai ser moldado, modificado pelas experiências que nós temos na infância, a educação que nós recebemos, a família que estamos inseridos, as nossas escolhas. Tudo isso vai formar a nossa personalidade. E o caráter, ético, moral, espiritual, formado pelas escolhas e pela ação do Espírito Santo, pode e deve ser transformado. Então, o caráter ele é formado pelas escolhas que nós fazemos, Nós precisamos ter o caráter de Cristo. As nossas escolhas, ética, moral, espiritual, elas têm que transparecer Cristo em nossas vidas. Então vamos lá, seguindo para os 4 temperamentos. Nós temos aqui o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, o temperamento fleumático e o temperamento
melancólico. Antes de tudo, a gente precisa entender que os temperamentos, eles são 4 e são divididos em 2 blocos: os introvertidos e os extrovertidos. Os introvertidos são os melancólicos e os fleumáticos. Os extrovertidos, os sanguíneos e os coléricos. Introvertidos são aquelas pessoas que são mais fechadas. Os extrovertidos são aquelas pessoas que se abrem mais, que são mais falantes, menos tímidas, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso conforme eu passar da aula. Vamos falar primeiro do sanguíneo. Na sua apostila está dividido entre características positivas e negativas, tá bom? Características positivas do temperamento sanguíneo: extrovertido, falante, animado. Então, quando você está assim no ambiente, chega aquela pessoa que já está falando e cumprimenta todo mundo, sorrindo, fazendo piada, festejando, provavelmente ele é sanguíneo, tá? Ele é otimista, espontâneo, ele é afetuoso, caloroso, expressivo, comunicativo e envolvente. Também ele é convincente, entusiástico, adaptável e receptivo. Então você que é líder, futuro líder, se você tem algum projeto e você está precisando de uma injeção de ânimo, pode apresentar para um sanguíneo, porque ele é aquele cara otimista, aquela pessoa que vai colocar para frente e vai te dar ideias. O que a gente pode falar mais aqui do sanguíneo que é interessante? Ele é muito espontâneo, conforme está citado aqui, né? Ele fala o que vem à cabeça, ele também é muito expressivo, né? Ele está sempre à disposição para fazer as coisas na igreja, enfim. O sanguíneo, ele é ótimo para várias funções na igreja, funções que você precisa de pessoas mais calorosas, mais comunicativas. A gente vai falar também sobre isso um pouco mais à frente. Características negativas do sanguíneo: é desorganizado. Você percebe isso muito quando você tem filhos, né? Você tem um filho que o guarda-roupa não para arrumado, o quarto não para arrumado, a mochila, perde as coisas, perde lápis, borracha, né? Ele é disperso, exagerado, superficial, esquece compromissos, não cumpre prazos, busca aceitação, teme rejeição. Isso aqui, quando a gente trabalha com adolescentes, é muito importante ver isso, né? Porque por conta do adolescente sanguíneo, ele buscar essa aceitação de um grupo, até pelo fato de temer a rejeição, ele tende a fazer coisas que às vezes nem queria, né? E para ser aceito naquele grupo. Então a gente precisa trabalhar isso muito com os adolescentes. O sanguíneo, ele fala sem pensar, é impulsivo. Então, vira e mexe, está tendo problema por conta disso, porque vem à cabeça, ele fala, né? Então o sanguíneo, ele precisa tomar muito cuidado, aprender a pensar antes de falar. Vamos trabalhar agora aqui o temperamento melancólico, que é um temperamento introvertido, certo? Ele é introspectivo, ele é mais recatado, mais na dele, ele é profundo, analítico, detalhista, sensível e leal, criativo e artístico, idealista e ético, autossacrificial, compassivo. O melancólico, ele é ótimo para quando você precisa de alguém para decorar uma salinha do departamento infantil,
Departamento de ação social é muito importante porque ele sente a dor do outro. Características negativas: pessimista, perfeccionista ao extremo, ele se cobra muito e isso às vezes trava o melancólico. Ele é crítico, reservado e tem dificuldade de perdoar e esquecer. A gente precisa trabalhar muito isso com os melancólicos, tá? Ele é aquele que daqui a 50 anos ele tá lembrando de algo que você fez ou falou. Tem muita dificuldade em perdoar e deixar passar. Propenso à tristeza e ao isolamento. E ele é exigente consigo e com os outros. O colérico mais aí um temperamento extrovertido, né? Características positivas: ele é decidido, firme. Quando ele coloca alguma coisa na cabeça, é difícil tirar da cabeça dele. Isso pode ser algo bom ou ruim, né? É um líder nato, ele é muito produtivo, independente, confiante. É um visionário, determinado, rápido nas decisões, corajoso e competitivo. Voltando também aqui para a questão das crianças, você vê isso, mais competitivo, que não gosta de perder, que tem essa necessidade de estar sempre competindo e ganhando algo. Isso é uma característica muito forte dos coléricos. Característica negativa: pode ser mandão, controlador, impaciente, principalmente com os temperamentos introvertidos, intolerante, insensível com os sentimentos dos outros. Então, pastores que são coléricos precisam cultivar essa sensibilidade com o sentimento dos outros. Sarcástico, crítico, teimoso e autoritário. Se você não quiser ter uma opinião muito sincera sobre algo, não pergunte para o colérico, porque ele vai dizer tudo que ele acha, que ele pensa. Ele é muito crítico, tá? Mas também você vai ter uma sinceridade ao extremo sobre uma situação que você perguntar ali a opinião de um colérico. Por ele ser muito decidido, muito firme, ele acaba sendo teimoso muitas vezes. Você convencer um colérico que às vezes aquela decisão que ele está ali tomando não é a melhor, é uma tarefa difícil. Fleumático. O fleumático é introvertido, ele é muito calmo, sereno e equilibrado. O fleumático, ele tem as emoções muito bem reguladas. Ele está muito ali sob o poder de suas emoções, né? Ele controla muito bem as suas emoções. Ele é um bom ouvinte, um bom mediador, diplomático. Ele é estável. Não é qualquer coisa que tira o fleumático do eixo e desequilibra ele. Ele é muito confiável, paciente, conservador, pacífico. Tem um senso de humor sutil. Características negativas: ele é procrastinador, passivo, e isso irrita muito principalmente os coléricos. Apático, desmotivado, indeciso, inseguro, reluta em assumir compromissos, evita conflitos, mesmo quando necessário. Para o fleumático é assim: se tem um problema aqui, ele vai lá para o outro lado, porque ele não quer se envolver com problemas, com conflitos, mas às vezes é necessário, né? A gente tá a par de alguns conflitos e resolver algumas questões, mas aí nesse caso o fleumático ele tende a procrastinar, tá bom? Na igreja, se você vê aquela pessoa que às vezes derramou um copo d'água ali na igreja, vai vir o colérico, rapidamente vai pegar um pano e vai limpar. O fleumático não, ele vai ficar olhando ali e ele não vai ser aquele que vai pegar um pano e vai limpar. E não é por mal, é porque essa questão da iniciativa não é muito com o fleumático,
tá bom? Agora, se você pedir, se você orientar, ele vai fazer. A gente tem um quadro aqui na apostila que ele diz assim: temperamento sanguíneo, alegre, sociável, né, como pontos fortes, como ponto fraco, é impulsivo e indisciplinado. E aqui um exemplo bíblico é Pedro. Pedro era extremamente sanguíneo. Assim como o exemplo bíblico do melancólico é Moisés, analítico, fiel, como ponto fraco, pessimista e perfeccionista. Colérico, a gente tem aqui a figura de Paulo. Ele era extremamente colérico, era determinado, é um líder nato, mas como ponto fraco, dominador e impaciente. O colérico precisa trabalhar muito a paciência. O fleumático, Abraão é um exemplo aqui que a gente tem de fleumático, calmo e equilibrado, mas também como ponto fraco, passivo e indeciso. O próximo ponto aqui, transformação pelo Espírito. Nosso temperamento é natural, mas nosso caráter pode ser moldado pelo Espírito Santo. Exemplo, Pedro foi impulsivo, mas se tornou um líder firme e corajoso após o Pentecostes. Então, a ação do Espírito Santo é muito importante na nossa vida, porque vai nos moldar, certo? Então, não é porque eu tenho um temperamento que tem determinado ponto negativo que eu vou justificar todas as minhas ações negativas por conta do meu temperamento. Não, nós precisamos trabalhar isso em conjunto com o Espírito Santo, que ele pode nos moldar, certo? Cargos ministeriais recomendados por temperamento. Sanguíneo, ministério de louvor, evangelismo de rua, recepção, boas-vindas, ministério infantil, líder de pequenos grupos, porque ele é muito comunicativo, né? Melancólico, intercessão, ministério de ensino, administração, discipulado individual, produção de conteúdos, artes e música. O colérico, pastorado, coordenação de ministérios, liderança de projetos, missões, plantação de igrejas e direção de cultos. E o fleumático, aconselhamento pastoral, ministério com idosos, apoio administrativo, mediação de conflitos, discipulado de novos convertidos. Certo? Então, eu te aconselho aqui na aplicação prática, identifique seu temperamento predominante e ore pedindo que o Senhor desenvolva em você o fruto do Espírito. Então, tem alguns testes pela internet que você pode pesquisar, fazer um teste para saber se você é colérico, se você é fleumático, estudar um pouco mais a fundo, porque aqui a gente tem pouco tempo, só para dar uma passada mesmo para você ver que isso existe e que é importante sim. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode me procurar, que eu passo um material um pouco mais aprofundado para você também. E nós nos vemos na próxima aula de inteligência emocional, tá bom? Um grande abraço!